Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Cristo a todos nós. Amém. Convido você a abrir aí sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 22. Vamos considerar uma porção aqui do texto importante. Jeremias capítulo 22, versículos 13 a 23. Se você está com dificuldade de encontrar, só você achar Isaías, você passa um livro, está lá em Jeremias. Jeremias 22, 13 a 23 diz o seguinte, leio aqui na NAA, você me acompanha aí na sua tradução. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Ai daquele que diz, edificarei para mim uma casa bem grande com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com os outros no uso do cedro? Por acaso o seu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe ocorria bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me, diz o Senhor? Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai majestade. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. Suba ao Líbano, ó Jerusalém, e grite. Erga a sua voz em Bazã, e grite desde Abarim, porque todos os seus amantes estão esmagados. Falei com você na sua prosperidade, mas você disse, não ouvirei. Tem sido este o seu caminho desde a sua mocidade, pois você nunca deu ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os seus pastores, e os seus amantes irão para o cativeiro, então você certamente ficará envergonhada e confusa por causa de toda a sua maldade. Você que habita no Líbano e faz o seu ninho nos cedros, como vai gemer quando vierem as dores e as angústias, como as da mulher que está dando à luz? Vamos orar nesta noite. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Nos usa agora, ó Pai, usa a mim, Senhor, para transmitir corretamente, com verdade, aquilo que Tu revela nela, Senhor. Enche-me, ó Pai, com o Teu Santo Espírito e me ajuda, abre os nossos olhos para que consigamos ler, compreender aquilo que aqui está sendo revelado. Tudo isso eu oro e desde já te agradeço. No nome de Jesus, amém. Qual o maior problema da humanidade? Segundo uma pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial, com mais de 25 mil pessoas, do que eles chamaram de geração Y, que é ali, eles nasceram em 81 até ali 96, essa geração, de mais de 181 países, constatou-se que 45% dessas pessoas aqui acredita que as mudanças climáticas e a destruição dos recursos naturais
são os maiores problemas do mundo. 38% disseram crer que as guerras são o maior problema da humanidade. 31% enxergam a pobreza como a maior problemática. Ainda outros vão citar a desigualdade social, o racismo, falta de educação e segurança, como problemas ou maiores problemas que a nossa raça humana enfrenta. Mas o que diz a Bíblia sobre isso? Quando nós olhamos para as páginas das Escrituras, nós vemos que a resposta para essa pergunta é outra. O maior problema do homem, que é comum a todos nós, em todos os tempos, segundo Deus, é o pecado. Ou como Paulo, citando o Salmo 14, declarou em Romanos 3,12, um texto conhecido, Romanos 3,12, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O profeta Jeremias, durante ali o seu ministério, ele entendeu isso aqui muito bem, percebendo que o problema do Reino do Sul não estava apenas no rei, mas do rei, a população de Judá, todos naturalmente estavam longe de Deus e faziam apenas aquilo que lhe agradavam, na verdade. Todos tinham culpa, o problema era comum a todos e todos precisavam se arrepender para estar em paz com Deus. No mais, aqui esse livro narra também um período muito doloroso e triste da história do povo de Israel, mais especificamente ali do Reino do Sul, ou de Judá. Vai falar sobre a iminência da destruição pela Babilônia, levando cativo grande parte do povo, destruindo o templo, destruindo os muros da cidade. E tudo isso por causa dos muitos pecados de idolatria, injustiça e desobediência aos termos pactuais da antiga aliança. Assim sendo, nós podemos resumir o ensino dessa passagem aqui longa que nós lemos na seguinte frase, preste atenção: apesar da corrupção geral em nós e ao nosso redor, Deus nos chama a um relacionamento sincero com Ele. Eu vou repetir: apesar da corrupção geral em nós e ao nosso redor, Deus nos chama a um relacionamento sincero com Ele. Olhando aqui para o contexto do nosso texto, mais especificamente o capítulo 22, nós vemos aqui uma série de profecias contra a casa real de Judá, contra os reis de Judá. Dos versículos 1 a 9, aí do capítulo 22, nós vemos que Deus envia o profeta Jeremias ao palácio do rei, para dar uma palavra geral de repreensão, tanto ao rei de Judá, que aqui o nome não é citado, quanto aos seus oficiais, as pessoas do alto escalão, por conta das suas inúmeras injustiças e idolatria cometida por eles. A partir do versículo 10, nós vemos que essa repreensão aqui, ela toma um caráter mais pessoal. E agora fala especificamente contra Salum, aí no texto, ou Jeoacás, que é o nome dele também, filho de Josias, mostrando que esse camarada não voltaria do seu exílio, mas morreria lá. Esse rei aqui, o rei Jeoacás, ele assumiu o trono após a morte do seu pai Josias, porém ele não era leal ao Senhor, e em determinado momento da sua vida, ele foi levado como cativo por Faraó até o Egito, sendo ali, estando no Egito, sendo deposto por Faraó, que estava dominando a região, e o seu irmão então é colocado em seu lugar. Esse irmão, chamado Eliaquim, que teve o nome mudado por Faraó para Jeoaquim, como descrito lá em 2 Reis, capítulo 23, do versículo 31 a 35, é então e se torna agora
o personagem principal aqui da nossa narrativa. E aí, chegando então no nosso texto, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de um rei inadequado. Vamos ler novamente o versículo 13 até o versículo 19. Um rei inadequado. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Ai daquele que diz: edificarei para mim uma casa bem grande com aposentos espaçosos. Então põe ele janelas na casa, forra as paredes com cedro e as pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com os outros no uso do cedro? Por acaso seu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me, diz o Senhor? Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente, para levar efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestade. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. O texto aqui que lemos, ele continua as profecias de Jeremias contra os reis de Judá, mas agora focando no rei Jeoaquim. Esse rei aqui reinou sobre Judá durante um período de 11 anos, após o seu irmão Jeoacás ali ser deposto por Faraó, como nós falamos anteriormente. Ele teve também o seu nome alterado por esse mesmo Faraó, de Eliaquim para Jeoaquim. E essa mudança aqui de nome nada mais era do que um exercício de autoridade, de um dominador, de um rei dominador, sobre um rei que estava ali debaixo do seu domínio, sendo também uma indicação muito clara da posição subordinada que o rei de Judá, aqui o reino do sul, estava diante da nação do Egito. O seu nome, Jeoaquim, esse novo nome na verdade, era baseado no tetragrama, o nome de Deus revelado ali no Antigo Testamento, Yahvé. E isso se dava muito provavelmente como uma tentativa do faraó, ao levantar um novo rei para uma nação, de ganhar a aceitação desse povo para com esse rei. Ou ainda outros estudiosos vão dizer que era uma tentativa supersticiosa de aplacar a ira de Deus por aquilo que estava sendo feito ali no Reino do Sul. O fato é que ao longo do seu reinado, Jeoaquim foi marcado, como muitos reis antes dele e depois, por fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Você vê isso lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 37. E inclusive, logo no seu primeiro ano de reinado, ele perseguiu Jeremias, o profeta Jeremias, e mandou matar um outro profeta que anunciava castigo, que o castigo viria sobre Jerusalém. Conforme você pode ver depois aí no capítulo 26 de Jeremias, você passa uma página, você vê esse relato do primeiro ano do governo de Jeoaquim. Olhando então para essa profecia aqui, nós vemos que Jeoaquim começa nos versículos, na profecia de Jeremias, nós vemos nos versículos 13 e 14, que o profeta vai começar com 2 ais contra o rei. Essa expressão aqui, esses ais, eram originalmente utilizados quando as pessoas iriam começar um lamento pelos mortos. Mas os profetas, não somente Jeremias, mas os demais profetas, utilizaram essa partícula aqui amplamente quando eles iriam anunciar uma sentença de juízo severo contra alguém ou contra uma nação.
Um exemplo disso, além do que nós vemos aqui no texto, são os 5 ais que o profeta Abacuque vai pronunciar contra os babilônicos, lá em Abacuque capítulo 2, se referindo ao juízo de Deus que viria sobre a Babilônia, sobre os caldeus, após a destruição que eles realizariam em Judá. Em nosso texto aqui, os 2 ais declarados por Jeremias, eles tinham um motivo, um objetivo muito claro: mostrar, deixar explícito a tamanha injustiça de Jeoaquim e a sua atitude que contrariava, que quebrava o direito do povo. Lembre que justiça e direito eram características exigidas do povo de Deus ali na antiga aliança. Tanto o rei quanto toda a população eram chamados a agir com justiça e com direito. Mas quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos que isso é exatamente o que Jeoaquim não faz. Na verdade, quando ele vai construir ali o seu palácio, ou fazer melhorias no palácio que era do seu irmão, ele torce o direito do povo, ele quebra a justiça. E quando ele começa então essa melhoria, essa construção, ele tem um objetivo claro: fazer algo grandioso, algo pomposo. Nota aí no texto, no versículo 14, como era o pensamento dele. Ele queria aposentos espaçosos, várias janelas, paredes forradas com cedro, uma madeira nobre, e pintadas de vermelho. Mas sem o dinheiro para pagar aqui essa grande obra, com os materiais e as tintas mais caras daquele período, devido aos altos tributos que Judá devia pagar ao Egito, Jeoaquim faz então o próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário, como vai dizer o versículo 13. Resumindo, Jeoaquim estava determinado em ter todas as pompas de um rei, mas sem os recursos para fazer isso, ele começa a explorar com trabalhos forçados e torce ali o direito dos seus irmãos israelitas. Para Jeoaquim, ser um rei é ter um palácio bonito, e tendo tudo do bom e do melhor. Ter tudo isso para ele era suficiente. Mas Deus não compartilhava desse pensamento. E aí no versículo 15, o próprio Deus, por meio do profeta Jeremias, vai se dirigir agora ali àquele rei e pergunta: você acha que reinará só porque compete com os outros no uso do cedro? Ou nós podemos ler na NVI uma coisa muito mais clara: você acha que acumular cedro faz de você um rei? Na cabeça de Jeoaquim, a essência de um rei consistia em ter um belo palácio, fazer grandes obras arquitetônicas, ostentar publicamente a sua riqueza, o seu poder. Porém, na mente de Deus, projetos de construção não eram a essência do reinado. E o exemplo do seu pai é usado para mostrar exatamente isso. Diferente do seu filho, Josias foi um rei que é lembrado por fazer o que era reto diante do Senhor. E a bela história do seu reinado, que começa com 8 anos de idade, pode ser lida, você pode ler depois, lá nos capítulos 22 e 23 do livro de 2 Reis. E ali nesses capítulos, nós lemos que ele foi responsável por uma grande obra, por uma grande reforma espiritual ali na sua época, purificando o templo e o culto a Deus, removendo altares aos ídolos pagãos, renovando a aliança entre o povo e o Senhor. E por causa de tudo isso, frequentemente, ele é considerado como o melhor, ou um dos melhores reis de Judá. Nós inclusive podemos ler algo muito importante sobre a vida de Josias. Abra aí 2 Reis, capítulo 23. Agora você vai ter que ser bom de Bíblia. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25 apenas.
Depois você lê o capítulo 22 e 23 completo. Mas eu quero ler apenas o versículo 25 do capítulo 23. É um bom resumo sobre a vida de Josias. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25 diz: antes dele, de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Diante desse exemplo grandioso, fica a pergunta ali a Jeoaquim: por acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem. Ou seja, a essência de um bom reinado não estava na ostentação, em algo externo, mas sim no caráter, no temor ao Senhor, em algo interno, como nós também vemos aqui no versículo 16. E agir desse modo compatível com ali as exigências de Deus na antiga aliança, trazia um resultado para o rei: tudo lhe corria bem. Para fechar esse lembrete aqui da vida de Josias, o Senhor ainda pergunta retoricamente ali ao rei Jeoaquim: por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Nós vemos que esse conhecimento de Deus não é simplesmente saber fatos, conhecer verdades sobre Deus, mas vem de um coração que tem consideração pelo Senhor, deseja viver uma vida obediente a Ele, seguindo a sua lei. Entretanto, meus irmãos, diferente de Josias, Jeoaquim tinha os olhos voltados não para Deus, mas apenas para si mesmo, como mostra aí o versículo 17. O seu problema, que é comum a todos os seres humanos, é que ele queria satisfazer a si mesmo e não ao Senhor. Portanto, eis a sentença de Deus contra Jeoaquim por causa de tudo isso e mais um pouco, aí nos versículos 18 e 19. Ele morreria, mas não haveria lamentação alguma pela sua vida. Na verdade, ele seria desprezado em sua morte e tratado como um animal morto, jogado bem longe para fora da sua cidade natal, Jerusalém. E aqui nós vemos uma grande ironia. O rei que buscava reconhecimento, ostentação, é agora tratado na sua morte pior que um plebeu, igual a um animal de carga, um animal qualquer. E tudo isso aqui nos leva, nos conduz a importantes aplicações para mim e para a sua vida. Primeira, conhecer a Deus não é saber algo sobre Deus. Conhecer a Deus não é saber algo sobre Ele. Muitas pessoas confundem esses dois conceitos. Pensam que, por saberem muitos fatos sobre Deus, são íntimas dele ou lhe conhecem muito bem. Todavia, nós vemos aqui no nosso texto, isso fica muito claro, que há uma grande diferença entre as duas coisas. Conhecer a Deus, meus irmãos, não é saber muita teologia, não é decorar muitos versículos, recitar texto de cor, ouvir muitas pregações e etc. Nós podemos fazer tudo isso constantemente e ainda assim estar longe do Senhor. Essa não é a imagem dos fariseus, essa não é a descrição exata do que eles faziam. Mestres da lei, versados das Escrituras, conhecedores íntimos das Sagradas Letras, dizem alguns que sabiam de cor todo o livro do profeta Isaías, mas eles não praticavam o que sabiam, sendo chamados por Cristo de sepulcros caiados, sepulcros pintados de branco, bonitos por fora, mas podres por dentro. Por outro lado, conhecer a Deus, como ensina o próprio Deus aqui na sua palavra, é em primeiro lugar,
adequar o nosso coração à sua vontade e obedecer a Ele. É ter como motivação para as nossas ações, não o que eu quero, não aquilo que eu gosto, que me satisfaz, mas aquilo que agrada em primeiro lugar ao Senhor. É saber sim um determinado conteúdo, mas é também praticar aquele conteúdo que nós adquirimos. É agir com justiça, com misericórdia, com amor para com todos, como o próprio Deus age. Como diz Jesus, que manda sol e chuva sobre justos e sobre injustos. Diante disso, eu e você, nós precisamos refletir na pergunta que o próprio texto gera a nós. Nós temos verdadeiramente conhecido ao Senhor? As suas atitudes, as suas motivações, o que elas demonstram? Você realmente conhece a Deus? A tua vida, ela se parece mais com a de Jeoaquim, que tinha os olhos, o coração voltados à ganância, ao luxo, ao bom e ao melhor dessa terra? Ou a tua vida tem se parecido com a de Josias, que mesmo sendo rei, tendo tudo, tendo o suficiente, tinha os olhos e o coração dedicados a agir com justiça, retidão e agradar a Deus? Eu repito, estudar teologia, ouvir boas pregações, ler bons livros, podcast, inclusive ouça lá o nosso podcast no YouTube, tudo isso é muito bom, e eu recomendo que você faça, mas não é suficiente para você nutrir o seu relacionamento com o Senhor. Conhecer a Deus num sentido de conhecimento íntimo, relacional, não está limitado à aquisição de conhecimento, de fatos, mas envolve, por exemplo, conversa. Você tem orado ao Senhor? Você tem falado com Deus? Envolve submissão à sua vontade. Você tem obedecido ao Senhor nas tuas decisões? Ali onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda? Você tem se submetido à vontade de Deus? Você tem amado aquilo que Ele ama? Você tem amado, desejado a santidade? Você tem amado os seus irmãos, o corpo de Cristo, o seu povo, a sua noiva? Diretamente relacionado a isso, temos uma segunda aplicação. Conhecer a Deus implica em viver de um modo que nós demonstramos o seu caráter. Isso aqui o apóstolo João entendeu muito bem. E ali na sua primeira carta, em 1 João, ele tratou vastamente sobre esse assunto. Nós lemos, por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículo 6. Acompanhe aí comigo, 1 João capítulo 2, versículo 6. Algo que também pode resumir muito bem o que João quer tratar ali na sua carta. 1 João capítulo 2, versículo 6. Olha o que João vai dizer. Quem diz que permanece nele, em Cristo, esse também deve andar como ele andou. Se você diz que você está em Cristo, que você confia em Cristo, você deve andar como ele andou. Josias, que é deixado aqui no nosso texto como um exemplo daquele que verdadeiramente conheceu a Deus, ele mostrou isso na sua vida, no seu caráter. Tudo aquilo que ele fazia apontava e expressava o caráter de Deus a quem ele servia. Ele praticou o juízo e a justiça. Ele julgou a causa do aflito e do necessitado de Jeremias. Ele buscou a santidade sua e do seu povo, vai dizer lá em 2 Reis. De igual modo, eu e você, se nós afirmamos conhecer a Deus, nós somos chamados a demonstrar o caráter do Senhor naquilo que nós fazemos ou aquilo que nós deixamos de fazer. Uma vez que o nosso Deus é justo, por exemplo, nós somos chamados a agir com justiça, não favorecendo uma pessoa que eu gosto em detrimento daquela que eu gosto menos, não indo contra a lei dos homens, a lei civil, pirateando filme, série, livro, fazendo gato.
não fraudando algum documento, sonegando imposto de renda para quem já paga imposto de renda. Uma vez que o nosso Deus é misericordioso, nós somos chamados a sermos também, fazendo bem a todos, sem distinção, suportando os nossos irmãos mais fracos na fé, amando aqueles que não nos amam. Uma vez que o nosso Deus é a própria verdade, nós somos chamados a viver pela verdade também, não mentindo ao nosso pai, ao nosso chefe, ao nosso professor, não inventando história sobre outra pessoa, não espalhando boato por aí, postando coisa que você não sabe nem que é verdade, sendo desonesto nas suas atitudes. Os exemplos aqui se multiplicam, poderia passar a noite toda falando, mas o princípio é o mesmo. Se eu conheço a Deus, eu devo viver de um modo agradável a Ele, refletindo nas minhas atitudes o seu caráter, por onde quer que eu ando e com quem quer que eu esteja. O segundo ponto que eu gostaria de considerar está lá no versículo 20 a 23. Um povo inadequado. Nós vimos um rei inadequado, agora um povo inadequado. Versículo 20 a 23. Suba ao Líbano, ó Jerusalém, e grite. Erga a sua voz em Bazã e grite desde Abarim, porque todos os seus amantes estão esmagados. Falei com você na sua prosperidade, mas você disse, não ouvirei. Tendo sido este o teu caminho desde a sua mocidade, pois você nunca deu ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os seus pastores, e os seus amantes irão para o cativeiro. Então você certamente ficará envergonhada e confusa por causa de toda a sua maldade. Você que habita no Líbano e faz os seus ninhos no cedro, como vai gemer quando vierem as dores e as angústias como as da mulher que está dando à luz? Na continuação do texto, então, o profeta Jeremias muda o alvo da sua sentença do rei para a população de Judá, mostrando com isso a influência que os reis maus tinham sobre a nação. Mas também, isso aqui é muito importante, deixando claro que o problema do pecado daquele povo não era causado fundamentalmente pela classe mais alta, mas era comum a todos eles. Assim, os versículos que finalizam aqui essa nossa porção do texto, eles vão mostrar os graves pecados do povo de Jerusalém e a consequência de tudo isso. Logo aqui no versículo 20 nós vemos 3 ordens divinas para o povo, para que ele vá para ali para áreas montanhosas. Ele vai citar aqui o Líbano, Bazã e Abarim, na extremidade ali da sua terra, na terra onde eles viviam. E chegando lá, digamos assim, eles deveriam gritar, erguer a voz, para anunciar uma mensagem para que todos pudessem ouvir. Essas 2 expressões aqui, gritar, erguer a voz, são quase que sinônimas e visam reforçar uma mesma ideia dentro aqui da profecia de Jeremias. O povo deveria anunciar a todos, especialmente dentro dos seus muros, que os seus amantes, seus aliados, haviam sido esmagados. Essas ordens aqui não deveriam ser tomadas como literais, como se o povo precisasse fazer uma peregrinação para essa terra, mas elas apontam para o desespero do juízo que viria sobre Jerusalém, e como aquela cidade estava desamparada, sem ajuda externa nenhuma. Anteriormente eles poderiam até depender, buscar socorro em outras nações, caso eles fossem atacados, inclusive o Egito, que estava ali como suzerano daqueles governos. Todavia, agora o Senhor vai dizer a eles que eles não devem esperar por isso. Por causa dos seus muitos pecados, eles não somente seriam destruídos, mas também não teriam ninguém para se amparar. Estariam desolados, sozinhos. Esses pecados, vai dizer aqui o versículo 21,
não eram novos, ou aconteciam apenas por causa do rei Jeoaquim, mas diz o profeta que desde a mocidade eles estavam presentes em meio ao povo, ou seja, desde o início da nação, desde a sua mais tenra idade, se é que uma nação pode ter isso, ela estava ali diante ou de acordo com o pecado. Quando tudo estava bem, o povo ignorava a Deus, não dava ouvidos à sua voz, porém quando tudo ia mal, ali então eles clamavam por socorro diante do Senhor. Não é exatamente essa história resumida do livro de Juízes? Você que conhece, você já leu o livro de Juízes? Será que esse não é o resumo daquele livro? Um povo pecando, clamando ao Senhor, o Senhor responde, e quando tudo estava bem, eles caíam de novo. Entretanto, vai dizer o Senhor aqui, o vento apacentará todos os seus pastores, e os seus amantes irão para o cativeiro. O vento aqui no nosso texto, ele faz referência ao juízo de Deus, na forma dos exércitos invasores, especialmente os exércitos babilônicos, como você pode ver, por exemplo, em Jeremias 4, versículo 11 e 12. Existem outros textos dentro de Jeremias que mostram isso, mas esse aqui é um dos exemplos. Jeremias 4, 11 e 12, você vê lá os ventos fazendo alusão ali aos caldeus. Por sua vez, os pastores aqui são representação dos governantes de Judá, ali dos estadistas, daqueles que governavam o povo. Mas aqui, por causa dos invasores, por causa desses exércitos que virão, juntamente com seus aliados, seus amantes, nada poderão fazer. Todos eles iriam para o cativeiro, para o exílio. E isso aqui, meus irmãos, se cumpriu exatamente, sem tirar nem pôr, alguns anos depois, quando Nabucodonosor levou embora não somente o rei Jeoaquim, mas também todos os estadistas, administradores e muitos da casa real ali de Judá. Inclusive é nesse caso, nesse momento da história, que Daniel e os seus 3 amigos são levados para a corte da Babilônia. A profecia se cumpriu. Por fim, no versículo 23, nós temos mais um vislumbre do grande sofrimento que viria sobre eles. Enquanto o Líbano traz a ideia de um estilo de vida luxuoso, pomposo, o ninho se refere ao conforto que aquela cidade supostamente experimentava. Porém, diz aqui o Senhor, tudo isso será completamente mudado. E o que restará será apenas dores e angústias, como a de uma mulher dando à luz, se intensificando momento após momento. E diante de tudo isso aqui, novamente, nós somos conduzidos a importantes aplicações para nós. Primeira, nós aprendemos aqui que o pecado, o nosso maior problema, não está fundamentado ou é justificado por situações favoráveis ou não. Nós vimos aqui que a desobediência dos israelitas, ela data desde a sua fundação, desde antes esses reis maus aqui, inclusive quando tudo era favorável. Lá no Êxodo, por exemplo, nós presenciamos isso. Nós vemos lá na história a libertação de um povo da opressão. Nós vemos Deus manifestando o seu poder constantemente, visivelmente. Nós vemos a provisão contínua do Senhor, dando comida, dando roupa. Nós vemos a promessa de uma terra extraordinária, que mana leite e mel. Existem condições melhores do que essas? Mesmo assim, o que nós lemos lá no Êxodo, repetidas vezes, é o povo murmurando, se rebelando, adorando falsos deuses, questionando a bondade de Deus. Portanto, que fique claro a nós, a mim e a você, o pecado não surge por causa de situações externas, ainda que elas possam nos influenciar, e nem pode ser justificativa para elas, ou justificado por elas, como muitos de nós tentamos fazer. Inclusive aqui,
Será que não é isso que você tem feito na sua vida? Será que você não diz aí no seu íntimo: eu pequei porque a situação está muito difícil. Eu pequei porque eu estava tão cansado. O trabalho, a escola, a faculdade foi muito estressante e eu precisava me aliviar. A minha esposa, meu marido não me dá paz, por isso eu tive que pecar contra ela. Aconteceu algo diferente do que eu esperava, uma notícia que eu não queria ouvir, por isso eu cedi à minha carne. O pecado, meus irmãos, é uma questão de escolha, é uma decisão que você e eu tomamos. Nós escolhemos pecar, essa é a realidade. E se você, assim como eu, é tentado a dar essas desculpas aqui, e muitas vezes peca e dá essas desculpas, se arrependa, como eu também preciso me arrepender. Ao invés de tentar justificar o injustificável, que nós possamos, diante das tentações, clamar ao Senhor por força, para resistir a cada uma delas. E se nós cairmos, nós precisamos lembrar do que o apóstolo João novamente ensina. Texto conhecidíssimo, 1 João 1,9. Texto que você deveria, como diz aqui os pastores, marcar na sua Bíblia. Decorar esse texto, gravar na sua mente. Se nós cairmos, nós precisamos lembrar disso aqui. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependimento. Segunda aplicação, a semelhança do povo de Jerusalém, todos nós, sem exceção, pecamos contra Deus desde a nossa mocidade. A Bíblia vai revelar que o nosso problema com o pecado, ele acontece muito cedo na nossa vida, desde a nossa concepção. Quando somos gerados, vai dizer Davi lá no Salmo 51, verso 5, quando nós somos concebidos, o pecado já se agarra a nós. Tudo isso por conta dos pecados e da desobediência que nós herdamos de Adão. Porém, não é só isso, não para aqui. Para piorar a nossa situação, com o passar da nossa vida, nós vamos acrescentando mais e mais juízo sobre nós, por causa dos pecados que eu e que você comete pessoalmente. E sabe qual é o resultado disso? Morte. E não somente a morte física, mas pior, morte espiritual, morte eterna. No caso de Jerusalém, do seu povo, segundo os termos da antiga aliança, a morte viria de modo primário como algo visível, a destruição da cidade, do templo. Todavia nós, que não somos israelitas, nem estamos debaixo daquela antiga aliança, nós podemos tomar isso aqui como apontando, alertando para um juízo muito maior e muito pior. Um juízo que traz consequências eternas para nós. Assim como Deus destruiria o povo rebelde, impenitente, muito mais, Deus destruirá todo aquele que permanece no seu pecado e não crê em Cristo para a sua salvação, não crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E diante disso aqui eu não posso deixar de perguntar para você: você já tomou essa decisão na sua vida? Você já se arrependeu dos teus pecados e confiou a tua vida ao Senhor Jesus? Se não tomou essa decisão, saiba o que lhe aguarda: uma eternidade aonde o fogo não se apaga, o verme não morre e só há choro e ranger de dentes, como Jesus vai ensinar. Todavia, e aqui é a beleza do Evangelho, todavia, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, reconhecem a sua miséria e depositam em Cristo a sua fé, há um lugar reservado, onde não há tristeza, não há choro, não há dor. Um lugar onde estaremos eternamente, alegremente, ao lado do Senhor Jesus.
Essa é a nossa esperança como cristãos, meus irmãos. Saber que apesar dos nossos infinitos pecados, desde muito cedo, há um Deus maravilhoso que nos perdoa, nos limpa, nos purifica de cada um deles e ainda prepara para nós uma morada eterna ao seu lado. Já caminhando para a conclusão, nós podemos resumir o que foi dito aqui nessa noite, relembrando a grande ideia dessa passagem. Apesar da corrupção geral em nós e em nosso redor, Deus nos chama a um relacionamento sincero com Ele. O maior problema do ser humano, comum a todos nós, é o pecado. Mas glórias a Deus por Jesus Cristo, enviado para resolver esse problema. O grande missionário, como nós lemos, né? Que possamos nos alegrar nessa realidade e viver uma vida compatível a isso, conhecendo verdadeiramente o Senhor. Em nome dele, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pela tua palavra, ó Pai. A tua palavra gloriosa que nos mostra tamanho problema em que estávamos metidos, Senhor. Mas ainda mostra a tamanha esperança que podemos alcançar em Cristo Jesus. Ó Pai, que a começar em mim tu possa trabalhar em nossos corações, Senhor. Nos purifica, Senhor, nos limpa e nos ajuda a viver uma vida reta diante dos teus olhos, Senhor. Uma vida que verdadeiramente te conhece, praticando aquilo que tu ensina na tua lei, ó Pai. Livra de nós, ó Pai, todo pecado, toda queda e salva, Senhor, aqueles que estão aqui e não te conhecem. Tudo isso eu oro e que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém.